paz, nosso Senhor Jesus. Como é bom estar mais um domingo na casa do nosso Deus. Como é bom ver todos aqui para um propósito apenas, a agradecer ao nosso Deus, nos alimentar da palavra dele nessa noite. Convido os irmãos para que possamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais uma oportunidade de estar na casa dele. Temos muitos motivos para agradecer ao nosso Deus. Convido os irmãos para estarem de pé, para a gente poder estar orando. Pai amado, Pai querido, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Tu sabes, ó Pai, das batalhas, das dificuldades de cada um, ó Deus, para estar neste lugar, Senhor. Mas até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem dado muito mais daquilo que a gente merece, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade derramada todos os dias sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que estão ouvindo a tua palavra nesse instante pelas redes sociais. Que o Senhor vai de encontro a cada vida, Senhor. Transforma seus pensamentos, suas atitudes. Que a palavra dessa noite possa alimentar essas vidas, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar de encontro a cada vida que está nos assistindo, ó Pai. Abençoa cada irmão aqui presente. Abençoa os que estão a caminho, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, trazer segurança. Obrigado por cada família que é representada. Que o Senhor possa suprir as nossas necessidades, assim como o Senhor tem feito. Abençoa, Senhor, nossos irmãos, Senhor, que estão enfermos. Que o Senhor continue dando força, continue, Senhor, renovando a sua fé, a sua esperança. Que eles continuem confiando nesse Deus que nunca nos abandona. Louvado seja teu santo nome, ó Pai, neste lugar. Nós te agradecemos e damos graça por tudo que tu és em nossas vidas. Nós te agradecemos. Recebe o nosso louvor, nossa adoração, que é para ti, Senhor. É para exaltar esse nome grandioso que é o Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou pedir os irmãos para abrir as suas Bíblias lá em Salmo 103. É um versículo pequeno, mas poderoso. Salmo 103, do 1 ao 6. E a palavra do nosso Deus fala: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das tuas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Davi, ele está aqui convocando a si mesmo, a sua alma, todo o seu ser, a louvar sinceramente e verdadeiramente, profundamente. Esse não é apenas um louvor onde vamos louvar nesse instante, mas é um louvor que sai de dentro. Que Deus possa estar nos abençoando. Davi também, ele fala que louvar o Senhor deve ser completo, não pela metade, mas com todo o nosso coração. Não seja supérfluo. E que Davi também nos alerta a não esquecer das bênçãos que o Senhor tem derramado todos os dias sobre as nossas vidas. Às vezes na correria do dia a dia a gente não percebe a mão do Senhor sobre as nossas vidas, os livramentos que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E mesmo assim tem derramado a sua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos. Porque quando os nossos amigos estão sofrendo, a gente também sofre junto. Mas o Senhor não abandona os seus filhos. E esse louvor que vamos entoar nesse momento, ele fala que quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia,
ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. As dificuldades vêm, os obstáculos, as circunstâncias aparecem, mas nada disso é capaz de abalar nossa fé, nada disso é capaz de nos afastar desse amor quando cremos verdadeiramente em Cristo Jesus. Quem aqui crê nesse Deus poderoso, nesse Deus que não abandona os seus filhos, nesse Deus mesmo que não merecemos a sua graça, Ele tem derramado poderosamente sobre as nossas vidas, bênçãos e mais bênçãos. E nesse louvor, quero convidar os irmãos para adorar o nosso Deus de todo o nosso coração. Aleluia. Vamos louvar. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Quão
mesmo assim seria pouco para descrever que Ele possa estar nos abençoando, né? Assim como Ele tem nos abençoado, e que Deus possa estar transformando as nossas vidas, né? De dentro para fora, e que essa noite possamos sair aqui engrandecido com o nome do Senhor Jesus, que a palavra dele seja viva em nossos corações. Vamos continuar adorando a nosso Deus e declarando: grande é o Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as nossas lutas. Todos os dias devemos engrandecer o nome do Senhor Jesus, não porque Ele merece, mas porque nós precisamos todos os dias dessa graça. Amém?
vontade para trazer suas ofertas. Sejam muito bem-vindos. Deus possa abençoar a vida de vocês. Então, eu pedi à irmã Léa que possa estar orando pelos visitantes e as ofertas. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja sempre o teu nome, Pai. Como é bom, Senhor, estar na tua casa.
casa, sentir a tua presença, Pai. Como é bom poder louvar e agradecer, exaltar o nome do Senhor, Pai. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Pai querido. Obrigada, Deus, por cada um irmão aqui presente, Pai. Obrigada por você nos dar um fôlego de vida, Senhor, nesse dia. E nós te somos gratos por essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui na casa do Senhor, Pai. Louvando e exaltando ao Senhor, Pai. Como é bom. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que já foi lida, pelos louvores que foram entoados. Creio que cada um deles já chegou ao trono da tua graça, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que possamos estar aqui, Senhor, com os corações abertos para receber a tua palavra, Senhor. Para sair daqui regozijados, cheio da tua presença, do teu Espírito Santo, da tua palavra para pôrmos em prática, Pai. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam estar aqui conosco. Bate em encontro com deles, Deus. Aqueles que estão também enfermos, que o Senhor esteja ali, passando o teu bálsamo de cura. Que eles possam também sentir a doce presença do teu Espírito Santo neste momento em suas vidas, Pai. Abençoa cada ouvinte da rede social. Que a tua palavra, os teus louvores possam sair como um flecha ao coração de cada um, Senhor Deus. Que eles possam ser preenchidos do teu amor, da tua graça, da tua glória, Senhor. Abençoa, Deus, de cada um que está nos ouvindo também essa noite. Abençoa os visitantes dessa noite. Continua cuidando de cada um deles, renovando as suas forças, dando sabedoria, abençoando grandemente a vida de cada um. Eles possam voltar mais vezes, Pai, para louvar, também engrandecer ao nome do Senhor, que não há lugar melhor do que estar na tua casa e sentir a tua presença, Pai. Obrigada por tudo, perdoa os nossos falhas, retira de nós o que não te agrada, Pai. Abençoa o nosso pastor, que irá transmitir a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa usá-lo como vaso de honra nesta noite para falar de ti, Senhor, aos nossos corações. Obrigada por tudo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Michele. Boa tarde, pastor. Graça e paz, amém? Seja, faça um favor, Deus acompanhe. A gente fala para ele acompanhar ou ficar com a gente? Obrigado. A gente não pode brincar nada na rede social, né? Graças e paz, amados irmãos, amém? Que bom estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor. Estou com 4, viu, Juliano? Para te ajudar aí. Eu ia pregar sobre, na mesma sequência da semana passada, porque eu quero fazer a reunião da liderança no último sábado do mês, falar sobre a questão de servir, ser servo, de trabalhar no reino de Deus, o nosso papel desse chamado. Mas, diante de tudo aquilo que tem acontecido com as nossas vidas e de uma forma geral, eu queria uma pergunta que nasceu do meu coração desde 2 madrugadas dessa, andando pelo quintal, né? Por que Deus nos leva aos desertos e vales? Por que muitas vezes, mesmo sendo filho de Deus, mesmo estando, pelo menos do nosso ponto de vista, estamos vivendo dentro dos trilhos da vontade de Deus, mesmo assim, nós somos levados aos vales ou para os desertos? Por que vem sobre nós dificuldades e lutas, muitas vezes até insuportáveis? Agora, de idade, eu não vou falar o nome aqui, porque nós estamos na rede social, mas no nosso grupo de pastores, um nome surgiu de um pastor da região, eu conheço ele na frente da igreja há mais de... eu conheci ele já desde 2020 à frente da igreja, mas hoje, durante a semana, ele foi afastado do ministério da igreja por conta de uma depressão profunda, não somente ele, mas toda a sua família. E a gente fala assim, por que isso acontece na vida dos filhos de Deus? Por que Deus nos leva aos desertos da vida? Por que nós, como servos do Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, tendo a vida, buscando ser justo, buscando ser íntegro, buscando colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus,
a nossa família, por que ainda assim nós passamos pelos vales, por que precisamos passar pelos vales, né? Nós falamos na semana passada que vivenciamos no mês de abril 40 dias de oração, de abril a maio, e junho nós fomos para o Getsemane, né? E algumas pessoas ainda estão sendo prensados, né? Algumas pessoas ainda estão sendo moídos, algumas pessoas ainda estão tentando entender o porquê de ter que viver situações como essa. E alguns, será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu estou em dívida com o Senhor? O que está acontecendo comigo? E eu quero compartilhar com vocês, muito na NDLH, por favor, a Ezequiel capítulo 37. A gente vai aprender aqui pelo menos umas 3 lições, o porquê que Deus, muitas vezes, nos permite ou nos faz passar pelo deserto. Que lições podemos tirar desse processo para as nossas vidas, né? O porquê que é necessário, às vezes, estas coisas na nossa vida. Eu fui fazer uma visita ontem lá com o irmão Euclides e tinha um outro rapaz lá no quarto. Aproveitei para conversar com ele um pouquinho, o Vitor, que está internado porque teve um acidente de moto, fez apenas um arranhãozinho no pé e achou que não era nada, e aquilo, né, passados os dias, fez com que ele voltasse ao leito hospitalar. E eu usei exatamente essa frase com ele. Você já se perguntou por que às vezes Deus precisa nos parar? Por que às vezes Deus precisa nos encostar num canto? Né? Você já parou para pensar sobre isso? Daí conversamos um pouquinho, oramos e eu vim embora. Mas esse texto, Ezequiel, é uma visão que ele teve, né, num momento bem complicado da vida dele, né? Mas olha assim, ele diz assim, ele começa dizendo assim: eu senti, olha a expressão que ele coloca nesse texto: eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Pode ser, viu? E aí, no verso 4, ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões, músculos e os cobrirei de pele. Verso 6, ele diz: porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Amado Deus, Pai que está nos céus, nós somos os teus filhos, nós somos a tua igreja reunida neste lugar, nesta noite, para celebrar as vitórias que temos em Cristo Jesus, para celebrar a vida que temos no Senhor, para celebrar os feitos do Senhor em nós e através das nossas vidas. Estamos aqui também, Senhor, para ouvir a tua palavra, depois de cantar louvores, sabendo e tendo a certeza de chegar ao teu altar como um cheiro suave. Por isso, nesta noite, Senhor, eu te peço que tenha livre acesso às nossas mentes e corações. Fala, Senhor, aquilo que precisamos entender. Fala, Senhor, aquilo que precisamos compreender, que precisamos ativar, reavivar nas nossas vidas, para sermos abençoados, para sermos produtivos no teu reino. Abençoa, Senhor, as vidas que aqui estão nesta noite. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar, aqueles que estão lidando com enfermidades, com pessoas enfermas. Pai, traga consolo, traga
consolo e conforto a estas pessoas, faça-nos entender que o Senhor está com eles, que o Senhor está neles, que o Senhor não esqueceu dos seus processos de lutas, que o Senhor dará vitória no tempo oportuno. Eu quero te pedir pelo pastor, Senhor, que está vivendo esse processo de cansaço mental, físico, de esgotamento. Pai, que o Senhor possa estar renovando ali as tuas forças, que o Senhor possa estar recolocando de novo no lugar que o Senhor preparou para que ele estivesse, ainda que seja em outro lugar. Que o Senhor esteja abençoando também a sua família. Pai, tem sido dias difíceis, quando compartilhamos as nossas lutas com outros que também estão vivenciando, estão ocupando cargos de liderança, que estão na condução de um rebanho, que estão ocupando cargos de lideranças. Tem misericórdia, Senhor, destas vidas. Abençoa-os, Senhor, que eles possam compreender os motivos pelos quais tiveram que entrar no vale dos desertos. Nos abençoa também como família nesta noite. Nos faça sentir a tua presença, nos faça entender os porquês dessas dificuldades todas que estamos vivendo. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus também. Amém. Então, queridos, é um texto riquíssimo, com muitas informações. Se a gente ler o capítulo inteiro, vale a pena ler todo o capítulo, mas nesses versos que lemos, temos informações, pelo menos 4 lições eu tirei aqui, de o porquê Deus nos faz ou nos leva para os desertos e para os vales. E interessante disso tudo é que a Bíblia nos conta isso. Se a gente olhar qualquer personagem bíblico, seja Davi, seja Abraão, seja Noé, Moisés, todos eles, o próprio Elias, que teve, pelo que a gente entende aqui, um princípio, viveu um quadro de depressão, se afastou da obra, se afastou do mundo, se isolou numa caverna. São lutas que nós não estamos isentos delas, mesmo sendo o povo de Deus. A Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, mas falar isso quando tudo vai bem, para aqueles que estão vivendo dias difíceis, é de certa forma até fácil. O problema é que quando nós mesmos, olhando para as nossas vidas ou para o que nós estamos vivenciando, e sentimos a ausência dos irmãos, sentimos a ausência da liderança, sentimos a ausência da igreja, sentimos a ausência dos familiares, sentimos a ausência do mundo, como Davi descreve no Salmo 142, que ele se sentia sozinho e impotente diante dos inimigos que se levantavam contra ele. Então, mesmo passando por momentos difíceis, nós precisamos entender que Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. O salmista, aliás, quem nunca fez essa pergunta? Talvez, eu não sei você, mas outro dia eu fui surpreendido, eu chegando em casa, só disse, mas por que Jó, sendo um homem justo, fiel, temente a Deus, que tinha um cuidado com os rituais da religião, teve que passar por todas essas dificuldades? Não é? E aqui, quem nunca fez essa pergunta, por que isso, Senhor? Ou então, por que, Senhor, eu tenho que ir para o vale? Por que, Senhor, eu tenho que viver estas perdas, ou estas dores, ou estes conflitos, ou estes desencontros? Por quê? Quantas pessoas nunca fizeram essa pergunta? E essa é uma pergunta que eu fiz a madrugada toda, andando pelo quintal. Então, no Salmo 23, Davi, ele não descarta a possibilidade de, em algum momento das nossas vidas, termos que entrar pelos vales da sombra da morte, como ele escreve no Salmo 23, 4, né? Porém, ele demonstra também, nessa fala do Salmo 23, que a sua confiança estava no Senhor. Ele diz assim no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aí ele diz assim na parte final do Salmo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. Se tivéssemos agora a oportunidade de dizer
qual foi o pior momento que você vivenciou? Essa vai para o pequeno grupo aí, né? Para a gente perguntar dos pequenos grupos. O que você aprendeu dentro desse momento? Né? O que você, como esse momento te edificou ou não te edificou? Né? O que você tem a nos ensinar dentro desse processo que você viveu? Então, não há como evitar. Simples assim, não tem como você evitar esses momentos difíceis. Seja financeiro, seja de enfermidade, seja de emocional, seja também um problema, um desencontro espiritual. E tudo isso porque por que Deus faz isso com a gente? Por quê? Qual o propósito por trás desses processos dolorosos e às vezes até insuportáveis? E para entendê-los é preciso estar sensível espiritualmente falando. Você precisa estar espiritualmente aberto a ouvir a voz de Deus, a ter um encontro com Ele, a permitir que Ele fale ao seu coração. É interessante quando nós olhamos para Elias, ele esperou Deus num grande movimento de terremoto, um grande vendaval, e nada disso. Quando ele se aquieta, ele ouve o sussurrar de Deus, pedindo que era hora de ele retornar para o lugar de onde ele tinha vindo, fazendo todo o percurso de volta. Então, para entendê-los, é preciso estar sensível espiritualmente à voz de Deus, pois Deus é especialista em proporcionar esses momentos de provação na vida daqueles que se entregam para o seu propósito. E aí você vai descobrir que não é qualquer um que Deus leva para o vale. Não é sem um propósito que uma pessoa vai passar pelo vale ou pelos desertos da vida. São aqueles que Deus quer trabalhar, são aqueles que Deus quer fazer algo extraordinário através das vidas deles. Então, voltando ao texto de Ezequiel, uma das coisas, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que os desertos e vales são lugares de provações. Deus vai provar a sua fé. Deus vai provar como aquilo que você fala, aquilo que você vive, Ele vai provar você, Ele vai saber se de fato você é aquilo que você diz, ou aquilo que você tenta passar para as pessoas que estão à sua volta, e para isso Ele vai provar você. Então, uma das primeiras lições no deserto é um lugar de provação. Nós precisamos passar pela prova. E uma das coisas que nós aprendemos aqui nesse texto é que o profeta vivenciou literalmente todas essas coisas que nós falamos aqui. Se você ler alguns versículos em capítulos anteriores, em Reis, você vai ver o que esse homem passou e suportou simplesmente para que uma mensagem fosse pregada ao povo de Israel. Então, porque primeiramente ele foi deportado, o livro de Reis diz que ele foi deportado para a Babilônia, sofreu a perda da sua família, da sua esposa, né? E com isso, o profeta perdeu seus bens mais valiosos, ele perdeu a sua família, na sequência foi desterrado, ou seja, foi levado para um outro país para viver como escravo. Quantas dores ele teve que enfrentar? Ficou viúvo, viu seu país deteriorando até o final, o desmoronamento final ali, quando foi levado para o cativeiro babilônico. No entanto, foi exatamente nesse tempo de desespero, nesse tempo de dor, nesse tempo de desconforto, ali no deserto, que ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor. O verso 1 desse texto diz: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e pôs no meio de um vale. Foi exatamente nesse campo de dor, nesse lugar de desconforto, que ele pôde sentir a presença poderosa do Senhor. Então, os desertos, a primeira lição que tiramos do deserto é que eles são lugares de provações. Deus vai provar quem nós somos, e é exatamente para nós mesmos, porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa natureza, Deus conhece os nossos defeitos, Deus sabe o que nós podemos fazer e o que nós deixamos de fazer, Ele conhece tudo, não há como nos esconder de Deus. Mas ali,
observar para nós mesmos quem nós somos e como nos comportamos, dizendo que somos filhos de Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que o deserto ou o vale é um lugar de provação. Mas por que Deus nos leva ainda hoje aos desertos e vales? Porque você pode pensar assim, mas nessa época aí, Jesus Cristo ainda não tinha vindo, né? Jesus Cristo ainda estava para vir. Então, as pessoas... Não, nós vamos ver também no Novo Testamento algumas pessoas passando por desertos e vales. E a resposta é bem simples. A primeira delas é que Deus conhece, já falei, a nossa estrutura. Põe para mim 1 Coríntios 10, 13. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele diz que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que as outras pessoas enfrentam. E ainda diz que, mas Deus cumpre a sua promessa de estar conosco, por isso Ele não deixará que venhamos a sofrer mais do que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso físico possa suportar. Então, Ele tem cuidado da nossa vida. E a segunda coisa que Ele coloca é que Ele nos leva ao vale para estarmos a sós com Deus. Coloca para mim de novo Oséias 2,14. Olha o que ele diz aqui também, Oséias 2,14. Deus disse ao povo de Israel: vou seduzir a minha amada, a nação, né? E levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Olha que coisa bonita. Só até aí, 14. Então Deus, às vezes, somente ali no deserto, Ele tem a oportunidade de falar do seu amor, de ter um relacionamento mais profundo conosco, porque ali nós estamos mais quebrantados, nós estamos mais contritos, nós estamos mais sensíveis à mensagem dele, à mensagem da palavra. Nós abrimos mais o nosso coração para os louvores que entoamos, para os louvores que são cantados à nossa volta. Nós estamos mais sensíveis à voz do Senhor. Então é no vale que Deus se revela e nos mostra quem somos, como estamos, e trabalha em nós o que precisa ser trabalhado. Então, se você tem vivido dias assim difíceis, se você tem sentido que está passando pelo deserto, tenha paciência, se coloque em oração, peça a Deus. Essa madrugada passada, acho que de sexta-feira, eu levantei, fui no quintal, e eu fico rodando assim no quintal, e a cachorra fica me acompanhando, né? E eu fico andando, falando com Deus. A oração é diferente da oração que a gente faz aqui na igreja. É aquela oração que você se abre, você chora, você conversa, você gesticula. Eu acho que a vizinha do lado, se ela começar a gritar, quando ela começar a orar na janela, ela vai falar naquela casa dele, todo mundo que é doido, porque ele anda sozinho no quintal de madrugada. Sabe, mas eu me abro ali, eu falo com Deus o que eu estou sentindo, e essa pergunta não sai da minha cabeça. E a segunda lição do vale do deserto é um lugar que Deus trabalha a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Ezequiel, ao ser conduzido, ao conduzir Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus estava exercitando a fé do profeta. Basta a gente olhar a pergunta que ele faz para o profeta e como ele se comporta ao ouvir a voz do Senhor. A experiência do cativeiro foi um golpe. Ele sentiu um golpe, né? Tanto para a nação, mas para as pessoas que estavam ali, especialmente para ele, que era um homem de Deus. Ele era um profeta do Senhor sobre aquela nação. Mesmo que o vale de ossos secos, nesse caso aqui, ele não estava caminhando pelo vale no sentido literal. Ele teve uma visão do vale, aquilo estava passando na sua mente, na sua cabeça. Mesmo assim, era uma prova, era uma maneira de Deus testar a fé daquele homem, uma visão sobrenatural. Através da visão do vale, Deus revelou o nível de espiritualidade daquele povo que ele estava, da sua nação. Por favor, Ezequiel, o verso 11. O verso 11. Olha o que Deus fala sobre o nível de espiritualidade do seu próprio povo. Seria hoje o nível espiritual da nossa igreja, do povo de Deus no nosso tempo, porque o povo de Deus ele é único, é um povo só o tempo todo.
olha o que Ezequiel disse: o Senhor me disse, homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Se fosse hoje, você dissesse: homem mortal, a minha igreja é como esse vale de ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Essa é a visão que ele mostrou para Ezequiel sobre aquele povo naquele momento. Estavam distantes de Deus, não tinham esperança, cada um vivendo do seu próprio jeito, cada um querendo ser, e um deles queria que Deus fosse escravo deles, e não eles sendo servos do Senhor. E é mais ou menos isso que nós temos visto acontecer nos últimos dias. É exatamente isso que acontecerá quando Cristo vier. Hoje eu comecei a estudar com os meninos jovens, na sala, e nós estamos estudando sobre Noé. E é interessante que ele é um homem, o primeiro homem a ser chamado de justo dentro de uma sociedade corrupta, E a outra expressão fugiu agora. Deus chama Noé de justo, porque ele decidiu viver na contramão do mundo. Ele decidiu servir ao Senhor, ele decidiu, juntamente com a sua família, ser fiel a Deus, mesmo que todas as portas se fechassem contra ele. Ele teve fé quando Deus pediu para que ele construísse aquela arca naquele lugar. Então, e esta, amados, é a condição de muita gente hoje. Eu não digo a igreja como um todo, mas de muita gente hoje. Tem até uma boa imagem em cima da sepultura. Eu tive agora recentemente no cemitério, é bonito, se lá tem umas imagens, umas fotos modernas, mais lindas, até com filtro, Aqui jaz Edilson Pereira Souza, alguém assim nesse sentido, uma foto bonita. Mas se abrirmos ali a sepultura, não há vida ali dentro, não há esperança ali dentro, não há nada que pudesse ser aproveitado. Tem uma boa imagem em cima do púlpito, às vezes, ou dentro da sociedade, mas não tem vida, não tem ações condizentes com a palavra que pregam, com a palavra que dizem ser um compromisso que assumiram diante de Deus. Por isso, muitos são levados aos desertos, e mesmo assim, alguns têm o privilégio de ser levados aos desertos. Privilégio, eu digo privilégio, porque é uma forma de Deus mostrar quem você é e como você está, para que esse quadro seja alterado, mudado, transformado. Ele não nos leva aos vales para nos destruir, mas para sermos transformados. A visão do vale nos revela um Deus que faz o impossível e mostra o seu poder para mudar a triste realidade do seu povo, de qualquer pessoa. Deus, ele tem poder para mudar a realidade, ele tem poder para reativar a esperança de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer pessoa. Só basta clamar, só basta pedir, só basta se quebrantar diante dele. Porém, é fundamental, é imprescindível, se faz necessário que na mente dos filhos de Deus não haja incredulidade, porque Deus não opera onde a incredulidade impera. Da mesma forma como também não poderia haver essa incredulidade no profeta. Então, se você é filho de Deus, se você tem vivido com para servir ao Senhor, procure dentro desses desertos entender o que Deus quer trabalhar na sua vida. Aliás, nem incredulidade, nem murmuração. 1 Coríntios 10, de novo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes, quando estamos no vale, ao invés de orar, de clamar, de pedir a direção de Deus, nós murmuramos. Em 1 Coríntios 10, diz: vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles que estavam no deserto. Está falando sobre o povo que estava andando pelo deserto, saindo do Egito, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Quem murmura atrai para si a própria morte. E também nem tristeza, e sim fé na ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Podemos confiar que Deus vai agir, podemos confiar que Deus tem um propósito através daquilo que nós estamos vivenciando, das dores que estamos passando. Há uns 15 dias atrás, eu não me lembro agora, ainda foi no mês de junho, o pastor me ligou: você está bem? Eu falei: não, eu não estou bem. Ele falou: que incrível, também não. Ele falou: o que está acontecendo? Eu falei:
são as dores pastorais, são as dificuldades, são as lutas, os desencontros. Aí eu acho que ele chorou um pouquinho de lá e um pouquinho de cá, e nós conversamos um pouquinho, e depois tudo ficou bem. Mas hoje eu posso dizer para vocês que está tudo bem, graças a Deus. Deus reconfortou e redirecionou tudo. Mas Deus muitas vezes nos colocará em situações de impossibilidade, como na visão revelada pelo profeta. Às vezes Deus vai pegar você, vai tirar você da sua zona de conforto e vai colocar você diante de uma situação de impossibilidade, aquela que o médico diz: olha, não tem jeito, você tem 2 meses, 3 meses, 4, não, 2 meses, não. O médico errou feio, foi 6 meses para você, né? Entende? Às vezes você vai ouvir: olha, não tem mais jeito, leva para casa, ou então não tem lugar para você aqui, ou então, olha, a família entra num patamar que você se sente impotente diante da situação que você foi levado, mas você pode clamar ao Senhor, você pode pedir a ajuda de Deus. Deus coloca você ali para você testar a sua fé. Ezequiel 37, de novo, o 3 e o 5, ele diz assim, entre o 3 e o 5, sobre essa questão da fé. Ele diz assim: então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? É como se Deus dissesse assim para você, diante de se essa fosse o teu problema: será que tem jeito a reconstituição da tua família? Será que tem jeito a reconstituição do teu relacionamento com o teu filho? Será que tem jeito essa saída financeira? Será que tem jeito o teu processo espiritual, o teu processo emocional? Será que isso tem jeito? E ele diz para o Senhor: só tu sabes. Isso é alguém que está quebrantado, isso é alguém que está em concordância com o Senhor, é alguém que de fato, como no verso 1 diz: eu senti a presença poderosa do Senhor. E o verso 4 ele ainda continua dizendo assim, e aí olha o que Deus diz: profetiza para esse nosso ser. Às vezes nós queremos que alguém traga uma palavra: não, se levanta nesse lugar, seja encorajado, receba a cura. E Deus diz: não, é você que tem que profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, porque você também, como diz Pedro, nós somos profetas, sacerdotes reais. Davi, quando ele chega na cidade de Ziglag, que todas as famílias de todos eles tinham sido levadas, primeiramente ele chora, ele tem um tempo de choro, ele se quebranta, ele vai para o chão, ele chora. O texto diz que ele chora até não ter mais forças. E aí depois ele se levanta, pede o sacerdote para trazer as vestes sacerdotais, e ele veste as vestes sacerdotais, e aí ele ora, pede a ajuda do Senhor, se era hora de ir, o que ele devia fazer, e Deus autoriza para que ele fosse em busca dos seus familiares, para serem restaurados, as suas famílias. E ele diz exatamente isso aqui, eu separei algumas partes. No verso 5 ele diz: diga que eu, o Senhor Deus, eu estou lhe dizendo isso. Então você, meu amado irmão, enquanto estiver no vale dos ossos, ou no vale, ou no deserto, se você se colocar diante do Senhor, se você abrir os seus ouvidos, se você se mostrar sensível ao Senhor, se você se quebrantar, é possível que ele ouvirá do próprio Senhor: profetize sobre a tua casa. Essa semana eu participei do grupo da igreja, do Neto, 14 anos, Pedro, moleque saudável, começou a ter picos de pressão altas, né? E ontem, essa semana, ele foi levado ao médico. O médico está observando, porque não entendeu nada, vai usar aquele aparelho de mapeamento, né, por 24 horas, para depois ver o que precisa ser feito, e os exames de sangue alto. Eu disse: mas como assim? O menino que é saudável, o menino faz parte dos processos. São situações que ninguém está livre de vivenciar, mas o próprio Deus nos dá esse poder de profetizar. Aí à noite eu já fiz uma chamada de vídeo, nós oramos juntos, ele, minha filha, todo mundo da família ali, oramos, lemos textos juntos, já começamos a entrar nesse processo de colocar em ação aquilo que Deus nos deu. Então, na visão do vale, o profeta foi desafiado a ter fé para profetizar. Portanto, meus queridos, ter fé deve resultar em atitudes.
ações práticas, ações condizentes com o que você entende. Porque Tiago 2,26, o projeto da gente, ele vai dizer exatamente aí, que sem fé, acho que é isso mesmo, que eu não coloquei o texto aqui não. Ezequiel não, Tiago 2,26. Uma pessoa sem fé está morta. Uma pessoa que não desenvolve a fé está morto. Ele precisa desenvolver a fé, e às vezes somente nos desertos e vales ele terá esta oportunidade. Ezequiel creu, profetizou conforme a ordem do Senhor, e o resultado está em Ezequiel 7, de 7 a 10. Olha o que aconteceu quando ele, agora cheio de fé, quando ele profetizou sobre aqueles ossos secos. Enfim, 7:10. O fim está chegando para vocês que moram nesta terra. Está se aproximando. Da 37. Está errado, é verso 37. 37, 7 a 10. Isso. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido, e enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar, e enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos, e depois de pele, porém não havia respiração, fôlego de vida ainda não estava ali. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, outra versão vai dizer para o Espírito, né? Diga que o Senhor Deus está mandando que eles venham de todas as direções para soprar sobre esses corpos, a fim de que vivam de novo. E o verso 10 vai dizer: então profetizei conforme a ordem do Senhor, eu havia recebido, a respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Talvez, meus queridos, nos desertos que nós passamos, ao invés de colocar a cara no pó e lamentar, chorar, duvidar, nós precisamos aprender a primeiro saber o que Deus quer de nós, e depois colocar em prática os ensinamentos que recebemos do Senhor. Porque quem tem fé não anda pela sorte. Não podemos passar pela vida inteira assim. Hebreus 11, você precisa colocar não. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Terceiro e último lugar é um lugar de transformação. Deus não nos leva para o deserto para nos abater. Deus não nos leva para o deserto para nos destruir. Deus não nos permite viver o deserto para acabar com a nossa esperança, com a nossa fé, ou com a nossa vida, ou com qualquer projeto que Ele tenha colocado no nosso coração. Deus mostrou ao profeta Ezequiel o seu poder para transformar e mudar toda e qualquer circunstância, seja ela qual área for das nossas vidas. Somos transformados para transformar. É isso que precisamos aprender. Rubem Alves escreveu que não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas transformações. É necessário que os filhos de Deus passem pelo deserto. O que era um vale de ossos secos, né? Tornou-se um exército grande e externo. O vale é um lugar de encontro com Deus. É nesse lugar de encontro com Deus que somos transformados. É nesse lugar de encontro com Deus que a nossa vida espiritual é marcada. É nesse lugar de encontro com Deus que somos marcados pelas transformações que Deus fará nas nossas vidas. Mas é preciso ter paciência para suportar os desertos e vales. O verso 15 de Oséias 2,14 eu quero colocar agora. Coloque de novo Oséias 2,14. Eu vou complementar com o verso 15, porque no verso 15 tem essa promessa de transformação. Ele diz assim: ali no deserto ou no vale, eu devolverei a ela, a nação, né, as suas plantações de uvas, e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito, como no tempo em que começou todas as coisas.
Então Deus nos leva para o deserto para mudar a nossa vida, para transformar a nossa visão, para transformar o nosso coração, para transformar as nossas atitudes, para nos tornar como Cristo é. Não é possível sermos como Cristo sem passarmos pelo Getsemane. Não tem como. Então, nos dias atuais, meus amados irmãos, o vale, além de proporcionar um encontro com Jesus Cristo ressuscitado, pode acelerar a nossa transformação, pode ajudar a filtrar os acontecimentos e nos preparar para o que realmente vale a pena. O que é que vale a pena como servo do Senhor a gente viver? O que é que vale a pena eu ter dentro da minha casa? O que é que vale a pena eu cultivar como servo do Senhor? O que é que vale a pena como servo do Senhor eu manter na minha vida? Então, somente quando estamos ali no deserto, lembra quando você está numa situação boa, bonita, lembra do filho pródigo? Quando ele saiu de casa cheio de dinheiro, tinha muitos amigos, festa, parentes, viajando, curtindo. Quando o dinheiro acabou, para piorar, veio uma crise, ninguém mais estava com ele, ele foi parado num chiqueiro. Então nós sabemos quem são os verdadeiros amigos nos momentos difíceis. Quando está tudo bem, todo mundo é amigo, todo mundo é parente, todo mundo abraça, todo mundo beija. Mas quando você está ali no vale, tem gente que faz assim, ó, não conheço, nem sei quem é, nunca vi. Então nós precisamos filtrar os vales, nos ensina realmente o que vale a pena. E eu vou falar mais um pontinho aqui, viu? Quarto lugar, pequeno grupo vai ter conversa, hein? No lugar de forjar servos. Eu fiquei assustado com o que eu vi nesse texto. Ezequiel 24, deixa eu ver a partir de quando. Vou pegar aqui o texto, viu? Eu deixei ele por último, porque servos. 24 a partir do 15. É lugar do vale, é lugar de formar, de forjar. Você sabe o que é uma forja? Quem já trabalhou em ferraria, em ferreiro? É um lugar que pega o ferro, derrete ali, né? Aí depois você martelar até ele transformar naquilo que você deseja. E olha como Deus, por que às vezes somos levados aos desertos, nos desertos não entendemos. Eu fiquei assustado aqui porque olha o que o Senhor disse para Ezequiel no verso desse capítulo. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, com um só golpe, vou levar aquela que você mais ama. Mas além de tirar a esposa dele, olha o que Deus disse para ele: não reclame, não chore, não derrame lágrimas, não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Lembrei de manhã, engole o choro, ninguém precisa saber. Não ande sem chapéu ou descalço como sinal de luto, não cubra o rosto, nem coma a comida que oferece nos sepultamentos. Aí, olha o que ele disse: de manhã eu estava falando com o povo, e à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte eu fiz como o Senhor havia mandado. Então o povo me perguntou: por que você está agindo assim? Irmãos, eu fiquei assustado quando eu vi esse texto e me fez entender por que às vezes Deus nos leva para os desertos, principalmente aqueles que assumem condição de liderança. Porque às vezes você tem que viver a mensagem que você vai pregar. É fácil chegar aqui, desenhar um texto, estudar um texto, pregar, mas quando você tem que viver a dor, para depois falar para o outro sobre a dor que ele tem que passar. E Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 4, ele aprendeu que a dor, ele diz: olha, Deus, ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então, quando você passa pelo vale, quando você sofre a dor, quando você sofre a perda, quando você passa pelo descrédito, quando você é perseguido, você tem força, você tem sabedoria, você pode falar agora com propriedade. Então Deus nos leva ao deserto muitas vezes para nos forjar servos de acordo com a vontade dele. O texto mostra que Ezequiel
confiou inteiramente no poder de Deus e sabia que Deus não estava brincando com a sua vida. Queridos, esta passagem dessa escritura nos revela que Deus pode usar as suas batalhas diárias para forjar o nosso caráter. Então, se você está vivendo alguma luta, se você está passando por alguma dificuldade, coloque-se diante do Senhor em oração e peça para Ele falar o que você precisa aprender nesses momentos de sofrimento. A nossa vitória nas provações não são para engrandecer o nosso nome, é para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Aprendi que quanto mais você resistir em se posicionar aonde Deus deseja lhe usar, mais brasas serão acrescentadas na fornalha, e mais forte e mais vezes o martelo de modelar será usado contra você. Essa foi uma lição que eu aprendi, porque eu estou 15 anos como pastor, 25 anos como cristão. Acompanhei 3 homens mestres, pastores na minha vida, andando de perto com eles, e vi homens fortes chorando como bebês. Eu vi muitas vezes o pastor Vanderlei se derramando em lágrimas ali, chorando por conta da forja que ele estava passando para ministrar a palavra. Eu vi ali o pai de 2 metros de altura, chorando de lágrimas caindo no chão. Eu vi o pastor Aquiles também. Eu dizia assim para eles: como é que vocês querem me levar para um lugar desse? Como é que vocês querem que eu vá participar de um negócio desse? Né? Porque andar com vocês é muito bom. Aonde vocês são recebidos, eu sou recebido. Mas viver isso que vocês estão vivendo, eu não quero, não sei se eu vou suportar isso. Então eu vi isso, eu aprendi isso nesse caminho todo. E para concluir o Ministério do Louvor, os momentos difíceis de nossas vidas não devem ser encarados como. Dê glória a Deus. Lembra aquele canto que a gente canta? Que nós já cantamos aqui algumas vezes, que a gente é da Cassiana, com grande louvor, né? Com muito louvor, né? Com muito louvor, mas nós vamos cantar com vida em pé. Nós vamos cantar com muito louvor, que está dentro desse processo aqui. E Deus sempre se manifesta e tem algo a nos revelar em cada um desses momentos difíceis, meu irmão. Se o teu problema é na família, tenha paciência, peça a ajuda do Senhor, aceite o tempo no vale, não tenha pressa, desenvolva a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para entender os propósitos, para viver os desafios, para alcançar as vitórias, porque o deserto é a escola que Deus usa para trabalhar nas nossas famílias, nas nossas vidas, em todo o nosso ser. Colocar de pé, igreja. Vamos louvar o nosso Deus. Se foi muito, fala muito aos nossos corações. Pedimos a ajuda dos irmãos para estar louvando. Deus não rejeita a oração. Oração é nunca viu justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Simplesmente ouve, está chorando, ouve, precisando, ouve, não demora, ouve, seu louvor clama do céu.
Amado Deus, Pai que está nos céus. Ah, Deus querido Pai, são muitos desafios que o teu povo tem iniciado, Deus. E nesta noite, Pai, mais uma vez, com os nossos corações, sabedores de que o Senhor está trabalhando em nossas vidas e através das nossas vidas, que o Senhor, mesmo em silêncio, continua trabalhando para que tudo possa contribuir para a nossa vitória. Pai, nós temos famílias que estão vivendo as dores dos lutos que vivenciaram nestes dias. O pastor Edmilson, Pai, os familiares da pastora Juliana que faleceu esta semana. Deus, outros irmãos em Cristo Jesus que perderam entes queridos. Pai, outros que estão enfermos, que estão nos leitos hospitalares, outros que estão descontentes, que estão afligidos pelos processos da vida, outros que não conseguem entender os motivos pelos quais têm vivido os dias difíceis. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, dar vitória a cada um, que o Senhor possa transformar cada um, que o Senhor possa fortalecer, que cada um possa sentir a Tua presença, porque nós entendemos através da Tua palavra que o Senhor está ao alcance de uma oração, que o Senhor está atento a tudo aquilo que nós estamos passando. Pai, renova as forças do pastor, meu Deus, que viveu esse processo de depressão, juntamente com a sua família. Pai, que o Senhor possa estar trabalhando naquele coração, restaurando o seu ministério, fazendo com que ele entenda que tudo faz parte, que o Senhor colocará em um lugar melhor, um lugar onde ele possa continuar ministrando, Senhor. Nós sabemos que enquanto vivermos sobre a face da terra, teremos dias difíceis, dias de aflições, mas como cantamos aqui, o Senhor estará à nossa frente, tirando os espinhos, quebrando as correntes. O Senhor nos colocará no lugar de honra, porque nós confiamos no Senhor. Pai, continua trabalhando nas nossas famílias, Pai, nos encorajando a sermos sacerdotes dentro dos nossos lares, para sermos exemplos para os nossos filhos, Pai, para as nossas esposas, para que sejamos de fato guerreiros comprometidos com o Senhor. Pai, nos ajuda a caminhar com a nossa cabeça erguida, sendo servos que para te servir, Pai, onde quer que o Senhor venha nos levar. Nos dê uma semana de vitória. Eu quero colocar diante do Senhor também o projeto 70 que começará a partir de amanhã em Teixeira de Freitas, as vidas que estarão ali comprometidas em te servir. Pai, os irmãos que já chegaram àquele lugar, aqueles que ainda estão a caminho, Pai, que haja naquele lugar o verdadeiro avivamento, que vidas possam se converter naquele lugar, que
possam, Pai, se doar para se servir, como nós faremos também nesse final de semana. Deus nos ajuda, eu, a Soa, o irmão Nilson, que estaremos ali também, ministrando a Tua palavra, que sejamos usados pelo Senhor. Pai, seja também o pastor Edmilson, nesse momento de dor e desconforto, uma morte da sua mamãe. Pai, ajuda também o irmão Euclides, que amanhã será levado para o hospital em Teixeira de Freitas, que ali ele seja assistido, que ali ele tenha suas necessidades supridas. Pai, abençoa também a irmã Lúcia, que está ali também com ele. Nós sabemos que toda a família sofre diante dessas adversidades. Pai, abençoa também, meu Deus, aqueles que lidam com as enfermidades. Coloco diante do Senhor nesta noite o Pedro, o Neto, já te agradecendo também pela restauração do Guilherme. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu te agradeço no nome que é sobre todo nome, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do amor de Deus, que é o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra. Amém, amém, amém. O Senhor nos abençoe e nos guarda. Aniversariante. Eita, que aniversariante, quem é? Maria Sol. Por favor, só um minutinho, irmã Maria Sol. Irmã Nova também, Vamos cantar, parabéns, agradecer esses irmãos, né? Que passaram. Eu creio que pelo cabelo, a irmã Nova fez 17, fez 18, a irmã Maria Sol fez 19, né? 18 e 19 anos, né? Que bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, Pai que está no céu, mais uma vez nós estamos agradecidos por estas irmãs que tiveram a oportunidade de mais uma vez escolher uma rosa no jardim da vida. Que o Senhor, Pai, possa continuar derramando bênçãos dos altos céus sobre a vida das tuas servas, e que esta data, Senhor, possa se repetir na vida delas por muitos e muitos anos. Abençoe e guarda todos os seus familiares. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Conosco na rede social está a Jo Martins. Sempre a Jo Martins está lá no Chico do Sul, na região de muito frio. A Adna aqui conosco também, agradecendo. Deus abençoe a sua vida. A irmã Cândida, Edna, que Deus possa abençoar todos vocês, viu? Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. E agradecemos em nome de Jesus. Amém.